Olá, nós estamos começando mais um Pessoas de Valor aqui na Santa Cília TV e hoje a gente vai falar sobre um assunto que tem virado a cabeça de muitas pessoas. A gente tem ouvido muito falar, principalmente nos últimos tempos, sobre o método De Rose. E para falar sobre esse método e a ciência que está por trás disso, a gente trouxe o cara, né? Que é o Jeff Greco, que está aqui com a gente, e junto com a Adriana Zucchini, que também participa aqui no programa junto com a gente, é uma das apresentadoras do programa e que, por coincidência, também conhece bastante do método. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E aí eu queria começar o programa, né, agradecendo a participação de vocês. Obrigado, Jeff. O Jeff tá vindo aí de uma recuperação, né, que passou por um resfriado. E aí a gente já está aqui já falando assim, agora vamos pensar no futuro. E eu queria começar falando um pouquinho sobre o método. E aí, ninguém melhor do que o Jeff para falar, assim, afinal, o que é esse tal de método De Rose? Legal, obrigado, Ari. Assim, o método De Rose, ele é uma proposta de um estilo de vida que ele vai unir em dois pilares, que são uma parte das técnicas e parte dos conceitos. E tudo isso visa que a pessoa tenha uma melhor qualidade de vida, então ela vai aprendendo elementos para que ela possa desfrutar melhor, através de trabalhar técnicas respiratórias, de trabalhar técnicas de fortalecimento muscular, de flexibilidade, uma série de coisas que ela trabalha nela e isso reflete no dia a dia. Então ela aprende um pouquinho ali na sala e depois leva isso para a vida dela, que são realmente ali uma filosofia de vida, algo que ela realmente incorpora e não se restringe à sala de aula, né? Então ali na prática a gente consegue dar esses elementos que fortalecem a pessoa em vários aspectos. E também tem essa parte dos conceitos, onde a gente vai trabalhar boas maneiras, civilidade, ética, boas relações humanas. E isso reflete em tudo na vida dela, em todos os aspectos, seja na família, no trabalho. Assim, na prática a gente está falando de algo que não é exclusivamente físico, porque às vezes a gente fica com a ideia, assim, a gente tem que trabalhar o corpo físico, né, e aí o mental, como coisas separadas. No caso, vocês consideram que estão trabalhando um todo, porque no momento você está falando, por exemplo, de comportamentos e de posturas, né, mais do que comportamentos, a gente está falando muito mais do que o corpo físico. Sim, exato. Então a gente vai trabalhar, lógico que a pessoa ela vai começar de algo mais denso. Então, eu quero que a pessoa tenha um super desenvolvimento mental logo de cara. Vai ser difícil, então a gente começa na parte mais densa. Então, a pessoa começa numa mais iniciantes, então ela começa a trabalhar. Mas mesmo a parte mais densa, por exemplo, as técnicas corporais, por exemplo, a pessoa faz uma técnica de força. Vai ter uma atuação no corpo dela? Vai. Mas o que nós queremos, na verdade, é que ela se perceba, que a gente comece a treinar condicionamentos e um processo de autoconhecimento. E aí, por exemplo, eu peço a pessoa fazer uma posição lá que ela tem que ficar, mas tem que exigir mais força. E aí ela vai começar a perceber como que ela reage. Ela já pensa, nossa, eu não consigo, pra mim é difícil, e como vai ser? E aí ela começa a fazer um paralelo com a vida dela. E a hora que ela chega no dia a dia, ela enfrenta um desafio no trabalho, ela já automaticamente já recorda aquilo. Tá. Se ela pôde fazer ali, ela poderia fazer. Exato. Então, por exemplo, ela vai treinando os hábitos dela. E acontece de uma forma lógico que quando ela enfrenta um desafio, não é que ela lembrar na técnica eu faço, não, mas inconscientemente aquilo trouxe um fortalecimento muito grande para ela. Então a prática, como a gente fala, dentro da sala de aula, é como se fosse um laboratório para ela treinar os condicionamentos dela. E, por exemplo, quando a gente fala de gestão do estresse, por exemplo, que é algo que atrai muitas pessoas, né, precisam e, né, a rotina hoje demanda bastante isso. O que a gente faz? Muitas pessoas pensam, preciso relaxar, descontrair. Na verdade, como a gente enxerga, né, o estresse? A pessoa tem uma demanda muito grande de desafios no trabalho, por exemplo, ou na família, e ela tem pouca energia. Então, nós vamos aumentar o potencial energético dessa pessoa, para que ela possa enxergar aquele problemão que ela via como um probleminha, como algo normal. E, na prática, todos os dias ela enfrenta desafios. Então a pessoa domina uma técnica, a gente já vai passar uma outra, mais desafiante. Assim ela vai se treinando o tempo todo a enfrentar desafios. E aí no dia a dia, se ela não tem esse treinamento, seja de alguma forma,
ela aparece algum desafio, aquilo assusta ela fica amedrontada e gera um nível de estresse muito alto. E não adianta, nós vamos enfrentar desafios, principalmente quem quer coisas maiores, vai enfrentar muitos desafios todo o tempo. Então, se nós estivermos preparados para isso, fica muito mais fácil de lidar no dia a dia. Eu queria trazer a Adriana para a conversa, porque eu sei que a Adriana também vai fazer uma pergunta bem complicada para você. Que a Adriana prepara umas perguntas, assim, que eu sei que ela vai mais a fundo. Mas, Adriana, como você conhece, logicamente, melhor o método, queria que trouxesse aqui para a conversa, assim, como que a gente vê no momento as pessoas buscando essa coisa da autoconsciência ou do autoconhecimento mesmo. Você acredita que por conta disso muitas pessoas têm procurado o método? Assim, porque me parece que muita gente está indo, né, em busca não só do método, mas dessas, digamos, ferramentas ou das avenidas para chegar num determinado caminho do autoconhecimento. Como que você vê assim o método em relação a isso? E aí já emenda a sua pergunta também. Para mim, assim, eu como praticante, né, e aluna, é um método incrível, porque ele tem uma formatação que ela não precisa de convencimento, né? É uma formatação que você praticando, você realmente sente a mudança no seu organismo. Eu mesma, quando às vezes estou viajando ou deixo de praticar por algum tempo, embora... esses dias a Ju veio comentar comigo, né? Adri, quando você estiver viajando, você vai para onde? Vai para os Estados Unidos? Então faz uma aula na escola lá, né? Então, eles têm também em vários lugares do mundo a escola, o Jeff depois pode falar com mais propriedade, mas eu sinto falta. E da mesma forma que quando eu começo a praticar com a incidência que deve ser praticada, né? Que de repente se eu consigo ir todos os dias na semana, isso me faz muito bem. Para tudo me melhora, a minha estabilidade emocional, correr na praia me ajuda, o meu corpo, hoje comentei com a Júlia, falei, Ju, ontem eu fui correr e meu corpo é outro, só da prática da semana passada, então, com pouca prática, eu que já estou há algum tempo, então quando volto eu já me volto para o meu equilíbrio rápido, mas o método é incrível, a pessoa que inicia, ela tem 1 mês para ela começar a fazer a prática de Swastika. Então, transforma o organismo em todos os sentidos, é isso que ele está dizendo mesmo. Transforma o organismo, transforma a qualidade emocional, transforma tudo. E aí, a minha pergunta dentro de toda essa transformação e do próprio método em si, Jeff, quais seriam as principais características que você colocaria para quem está nos escutando, as principais pontes que fazem essa transformação toda em quem pratica? Legal. Acho que o principal de tudo é o processo de reeducação comportamental. Tá. Mesmo porque nós temos muitos vícios, né, muitos condicionamentos que vão vindo desde a infância. E nós somos seres condicionados, não tem jeito. Só que, geralmente, esses condicionamentos, eles estão inconscientes. E nós trazemos aquilo e não são tão inteligentes. Eles não são aqueles que vão trazer o melhor resultado para o nosso dia a dia. Então, conforme eu amplio o meu autoconhecimento, desde as técnicas, eu começo a perceber por que eu estou reagindo de tal forma. E eu começo com que minhas escolhas fluam de uma forma muito melhor. E conforme o aluno vai praticando, vai evoluindo mais, aquilo vai indo para níveis muito sutis. Sabe, às vezes é uma cara feia que você faz, que aquilo azeda uma relação, estraga uma sociedade, um negócio, estraga um relacionamento afetivo. E normalmente as coisas estão bem piores, né? De um agredir o outro, não sei o quê. E você, trabalhando melhor, por exemplo, o seu emocional, você começa a ter um resultado muito melhor em tudo que você faz. Assim, muito, muito. E então os conceitos que promovem essa reeducação comportamental, eles te dão um norte de como seguir ali em vários aspectos, desde mudança de hábitos, a forma como você se relacionar. E aí vem a pergunta que eu tenho certeza que o nosso telespectador que já assiste o Pessoas de Valor já está se fazendo. Mas de onde vem isso? Porque assim, eu vou fazer psicologia transpessoal, eu vou fazer, sei lá, estudar neurociência para entender sistema límbico, emoções, sentimentos e tal.
cientificamente falando, né, esse método vem da onde? Assim, é alguém que desenvolveu? Isso, legal. Então, como que surgiu legal. isso? O método de Rose, ele foi sistematizado pelo próprio de Rose. Isso, e vem de toda a experiência de vida dele. E ele se baseou também na parte das técnicas em filosofias muito antigas. E dentro dessas técnicas, quando eu falei do emocional, por exemplo, vou dar um exemplo de tudo que a gente trabalha, por exemplo, as técnicas respiratórias. A gente sabe que funciona. Desde os nossos avós falam, netinho, respira, não toma uma atitude de cabeça... Conta até 10. Conta até 10, que eu seria, faz um respiratório com ritmo. Então, a pessoa sabe que aquilo funciona de uma forma meio empírica. Sim. Mas as nossas emoções, o nosso emocional está intimamente amarrado com a respiração. Então... se uma pessoa está nervosa, você fala para ela assim, fica calma, aquilo não funciona nada. Sim. Né? Mas se ela está treinada para respirar de uma forma consciente, quando ela traz aquilo puxa o emocional dela de volta. E aí ela consegue trabalhar aquilo de uma forma muito melhor. Numa situação decisiva ali, ela vai ter uma clareza maior para uma tomada de decisão. Sim. Então a respiração te puxa. E imagina, eu estou trabalhando a respiração o tempo todo, estamos todos vivos, Sim. Porém... uma respiração consciente. Isso, exato. Aí agora o que eu faço? Eu mando pro meu corpo uma informação que, agora a sua vida não depende mais daquilo funcionar automaticamente, no neurovegetativo. Não, eu passo a escolher. Aqui eu pego aquela função tão importante e trago ela para minha consciência, ao meu domínio. E isso mandou uma mensagem lá para dentro muito forte. Então, o que eu tinha de respostas automáticas também começa a passar pelo crivo da minha consciência, de uma forma muito automática, conforme a pessoa vai treinando. Tá. Então, naturalmente, ela vai começar a reagir melhor a todos os eventos, mas também no momento, enquanto ela não está tão bem treinada, que ela não flui naturalmente, quando ela percebe que ela está para explodir alguma coisa, ela consegue trabalhar a respiração, porque ela já está treinada para aquilo e consegue ter um resultado melhor. Perfeito. Eu vou fazer o seguinte, como a gente está falando de respiração, de tempo, de calma, eu vou chamar um intervalo rapidinho e a gente volta para o segundo bloco. Espera aí. Pessoas de Valor está de volta e hoje a gente está falando um pouquinho sobre o método de Rose e muitas outras coisas relacionadas ao método. E no primeiro bloco, Jeff, a gente tinha falado um pouquinho assim sobre as referências, né? Eu queria me aprofundar um pouquinho mais nisso, porque a Adriana, por exemplo, fez um treinamento, ela me contou um pouquinho de um treinamento que ela desenvolveu na Europa, né? E que ela fez uma formação onde tinha lá, por exemplo, referências de milhares de anos, tal. Então, essa coisa da respiração, por exemplo, vem muito lá de antigamente, né? No caso do método, efetivamente, né, da onde vem isso, né? Porque a gente fala da respiração e tal, mas é o quê? É lá do budismo? É da meditação? O que efetivamente, sabe? Vamos falar do método para a gente poder trazer para o corpo da ciência, sabe? Então, a parte das técnicas, elas são trazidas de tradições que vêm lá desde o hinduísmo, né? Então, vem da região da Índia. E são técnicas que foram experimentadas, comprovadas de uma forma empírica mesmo, por mais de 5.000 anos. Então a gente tem uma garantia de fábrica aí que bem bacana, bem estreita. É boa, né? Sim. Podemos ficar tranquilos. Quando a gente pensa em 5.000 anos, assim, é algo tão distante
pra gente ver, nossa história lá tem 2.000, que a gente pensa, né, no zero, tem mais de 2.000 personagens e mais 1.000, assim, algo muito longe, assim, e funciona. E essas técnicas, elas, quando eles testavam lá na antiguidade, eles meio que intuíam as técnicas, será que funciona? Testavam, e o indianinho morreu. Não, essa tira do acervo, aí faz outra, essa funciona, aí, pô, legal. Levou a um estado maior de consciência, pô, bacana, essa incorpora ao acervo de técnicas. Então ele sempre foi por esse caminho empírico. Tá. Por exemplo, a minha antiga formação foi na engenharia. Quando a gente fala dessa parte de usar as técnicas, seria uma parte, entre um engenheiro e um técnico, seria mais a parte técnica. Que eu sei como que funciona a técnica e sei como que aquilo traz um resultado. Né? Então, para isso é o que a gente importa mesmo. Que funciona e o que é legal a gente ver que os alunos relatam. Né? Então, em pouco tempo de prática, as pessoas realmente trazem feedbacks muito bacanas. E, em geral, não são nem os próprios alunos que percebem, são as pessoas próximas. São os amigos, familiares. Sim. Sempre, Acho que essa é a parte mais mágica disso tudo que a gente está falando. Porque assim, quando a gente vê uma pessoa que está num processo de evolução, de transformação, às vezes nem ela mesma percebe o quanto ela está mudando, mas o quanto ela se transforma e transforma as pessoas na volta dela. Às vezes alunos chegam e falam, nossa, hoje eu estava com preguiça de vir, mas meu parente lá falou, não, você precisa ir, se você não vai, você fica você não fica tão bem, então vai. Expulsam de casa. Boa, E pra gente, a gente tem um axioma que fala que é o axioma número 1 do método de Rose, que é o não acredite. Então a gente vai falar, faz tal técnica que traz tal resultado. Mas você tem que experienciar aquilo. Aquilo só passa a ser verdade no momento que eu pratico, eu treino aquilo e vivencio. Tá. Aí a partir daquilo, legal, tá valendo. Então não tem nenhum sistema de crença. Não, você vai e faz e tem um resultado. Sim, até porque existem de repente técnicas que funcionam melhor em biologias diferentes, né? Já que você fala como engenheiro, Sim. Às vezes o corpo de uma pessoa vai funcionar melhor com um tipo de respiração do que com outros limites de cada corpo, né? Então, assim, é muito único, né? Sim. E a gente propõe desenvolver as pessoas naquilo que elas estão buscando. Então, a gente quer que realmente as pessoas melhorem a performance dela. Um esportista, então a gente vai direcionar para que ele tenha um melhor resultado naquilo. O cara é um empresário, a gente vai direcionar para que ele... O que está precisando ali na vida. Então, é um trabalho muito personalizado. Então, cada aluno ele tem um acompanhamento por um instrutor que vai fazer todo o processo de gestão evolutiva dele para realmente entender o que ele busca e como a gente usa as nossas técnicas para desenvolvê-lo. Tá. Desde as técnicas, desde direcionamento a livros, vídeos, tudo que ele pode se desenvolver dentro do método. Eu queria ir um pouquinho, então, já que eu falei do treinamento, citei a Adriana por conta de um treinamento que ela fez uma capacitação, tal, uma formação, né, uma expressão correta. Assim, a gente está vivendo um momento que as pessoas parece que estão desalojadas ou desalinhadas em relação ao tempo. Então, assim, ou a pessoa está vivendo um tempo de angústia ou de ansiedade, né? E, de certa forma, eu percebo que muitas pessoas têm buscado um caminho, vamos chamar assim, de cura ou de alinhamento, buscando conhecimentos muito antigos, né, Adriana? Sim. E, assim, eu vejo aqui pelo método, aí eu vejo também pela tua formação, por outras formações, a verdade, se a gente for parar para pensar, e eu queria levantar um pouquinho esse assunto com vocês, e um pouquinho mais para a filosofia, Sim. A gente está vivendo uma sociedade, principalmente uma sociedade ocidental, que nos provoca a estar desalinhados o tempo inteiro, não é? Sim. Com relação ao método, uma das coisas que quando me perguntam, mas por que você não gosta de repente... Vou comparar com Pilates, não tem nada a ver, mas só pra gente fazer uma simbiose. Por que não Pilates? Uma das coisas que me deixam muito confortável no método é que você não precisa de absolutamente nada. Conforme você vai praticando e as aulas vão acontecendo, né, durante um período em que você está lá, você vai tendo aquela autossuficiência do seu próprio corpo. Então, com essa autossuficiência, você consegue se interiorizar cada vez mais, e mais, que eu acho que esse é um dos princípios principais. Uhum. E isso vai exatamente de encontro com o que você está dizendo, né? Que hoje em dia a quantidade de informação é tanta, é como se a gente precisasse se preencher o tempo todo com fatores externos e é tudo mentira. Né? A gente só precisa da gente mesmo. E lá só temos o corpo, a nossa mente, a nossa presença e pronto, sabe? Não tem aparelho, não tem nada. Então,
por ser tão antigo, a gente só utiliza o corpo e é incrível, assim, isso me deixa muito bem. Assim. Nossa, E aí essa coisa, né, queria te trazer, né, também para você comentar sobre essa questão, assim, você também fica com essa sensação que a gente está vivendo um mundo que é quase um contraponto disso, Total. é como se a gente estivesse numa modernidade que é para fazer todo mundo surtar. Sim. Total. A nossa ideia é exatamente essa, que é um processo de reencontro. E quando a gente propõe que a pessoa vai parar e ela vai olhar para dentro e ela vai, nesse processo de autoconhecimento, é algo que vai tão contra os valores vigentes pelo sistema que nós vivemos, que imagina, tempo é dinheiro, vou parar para me observar, assim, é algo totalmente fora, assim, então seria realmente um contraponto em toda a cultura vigente. Talvez assim, a troca do ter pelo ser, né? Sim. E a nossa ideia é essa, realmente, de autoconhecimento. Então, através de todas essas técnicas, eu vou me conhecendo mais e você vai encontrando as suas respostas realmente estão dentro, né? Pode procurar em livros, em filósofos incríveis, mas você só vai encontrar de verdade dentro de você. E se não tem alguma ferramenta, algum mecanismo para que você mergulhe para dentro de si e encontre, fica esse desencontro, né? Daí as pessoas ficam correndo, vão correr a vida inteira e elas nem sabem por quê. Elas vão chegar no final da vida e nem sabem por que correu tanto. E imagina, chegou lá, velhinho, olha para trás e... Nossa, não parei um dia e nem sei por quê. Completamente. Né? Então, essa busca desse olhar para dentro e você... Que as pessoas falam, ouvir seu coração, não sei o quê. Na verdade a gente fala que é ouvir a nossa intuição. A gente tem vários, você falou, né, dos níveis, né? Então a gente tem nível físico, energético, emocional, mental e então intuicional. E a partir do momento que eu consigo acessar esse nível, eu encontro realmente meu propósito, eu encontro aquilo que eu sou de verdade, e aí você passa a ter uma vida muito mais plena, muito mais alinhada. Uma vida com propósitos, exato, que a gente fala, com né? que você realmente acredita quem você é. Porque em geral a gente está seguindo vidas de coisas que foram impostas, né, pela sociedade, pela família, que esperam de você, que esperam que você tenha tal cargo, que você ganhe tanto de dinheiro, né, e de repente aquilo não é o que bate em você, mas você tem que descobrir. E é esse processo de autoconhecimento que realmente que é o auge que nós queremos, que é um estado de uma consciência mais expandida, onde você se reencontra, onde você se enxerga de verdade. E na prática, qualquer pessoa que está nos assistindo, por exemplo, poderia participar, assim, ou por exemplo, eu tenho que ter um preparo físico, porque existe, como a Adriana falou, tem que ter o corpo físico lá, então, de repente, eu, por exemplo, olha, eu sou gordinho, eu sou sedentário, ou então, de repente, olha, tem que ter uma disponibilidade diária, a Adriana mesmo falou, olha, eu viajo, então eu não tenho disponibilidade. Como que funciona em termos práticos para quem está nos assistindo? Olha, eu gostei do Jeff, eu acho que é legal, vou lá, como que faz? Legal, a gente não tem nenhuma restrição de idade, de nada. Porém, o nosso método é para pessoas saudáveis, né? Então, a gente oferece uma filosofia de vida. De repente, o que a gente não oferece é a pessoa tem um problema X, eu vou lá corrigir um problema. Não, a gente é uma filosofia de vida, não é terapia. Então, a gente vai por um outro caminho. Mas dentro disso, não temos restrições. E, em geral, as pessoas que buscam bastante nosso método são pessoas que buscam esse processo de autoconhecimento, de se encontrar. E, em geral, tem muitos empresários, esportistas... Pessoas que têm uma vida muito dinâmica, né? Então, as pessoas falam, vou ter paciência para praticar. Não, pelo contrário, os alunos são muito dinâmicos e viajam muito e não tem horário. Então, precisam ter uma grade bem bacana de horários, com flexibilidade de horários. Um monte de médicos, advogados, e um dia tem uma reunião, tem uma audiência, ou tem uma cirurgia, e você consegue ajeitar os horários para praticar. E quanto a pessoa puder praticar mais ela evolui, mais ela se conhece, mais ela tem aquele momento incrível dela, mas... Cada um vai fazer de acordo com a sua disponibilidade. Então, assim, o tempo a pessoa que vai determinar mesmo. Sim. Assim. Ela pode, por exemplo, fazer com menos tempos na semana, ou se ela quiser fazer diariamente. Sim, pode ser 2 vezes na semana, pode todo dia. É livre, é bem livre esse processo. Perfeito. Li, você quer acrescentar mais alguma pergunta? Assim? Acho que a gente conseguiu fazer uma radiografia do método. Sim, Perfeito. Eu acho que tem que ir lá praticar para sentir, acho que é isso, fica mais coerente, precisa sentir, né, Jeff? Fazer uma síntese, né, que eu falei, o método então é um conjunto, né, de técnicas e conceitos. Essas técnicas, técnicas corporais, técnicas respiratórias, elas trazem poder para a pessoa. Ela vai ter mais energia, mais foco, mais concentração. Então elas atuam no indivíduo e trazem poder para ela. E os conceitos, conforme a pessoa muda um hábito,
ela muda a forma de se relacionar, como muda aquilo influencia todos que estão à volta dela, como se fossem ondas concêntricas que se irradiam para os familiares, para os amigos, colegas de trabalho. E a junção dessas duas coisas que são importantes, porque esses conceitos de bons hábitos, de boas relações humanas, não tem uma super novidade isso, mas as pessoas em geral têm dificuldade de ter hábitos mais bacanas. Então as técnicas te dão um poder, uma força para que a pessoa consiga realmente levar aquilo para a vida dela. E isso que foi quando eu comecei a praticar, foi o que me encantou. Que eu participei de um monte de coisa, vi um monte de filosofias que a teoria era linda, mas as pessoas não aplicavam. Então, a junção das técnicas tornam isso muito aplicável e com isso eu vejo o resultado efetivo nos alunos e os amigos veem e a pessoa sente falta e a pessoa realmente vê funcionando aquilo. Legal. Então, vamos encerrar o programa agradecendo a sua presença, Adriana, mais uma vez aqui. Lembrando que a gente está gravando aqui na de casa, né? Toda semana a gente mostra o ambiente e ainda tem... Faça o convite, Adriana, no merchandise, a gente convidar as pessoas para virem aqui visitar a de casa e, claro, também conhecer lá o método. Eu acredito assim que até pelas pessoas, eu mesmo posso falar assim, dar o meu testemunho, porque eu conheço algumas pessoas próximas que participo e vejo essas transformações, então é muito legal, assim, porque realmente eu falo, eu não estou lá, mas eu estou vendo o que realmente está acontecendo, é muito legal. Vamos chamar a agenda então da semana e o Pessoas de Valor fica por aqui. Fiquem com a programação da Santa Cília TV e até a semana que vem. Um abraço. Agenda da semana. A agenda está com uma programação bem legal. Acontece no final do mês o Marca Pessoal Treinamento, dia 23 e 24 de junho. O Arquitetando Emoções acontece no início de julho, dia 6, 7 e 8. A agenda de junho do Dr. Roberto Debski está bem cheia, com um grupo de estudos todas as terças, 8 da noite em Santos. Workshops em Santos e São Paulo de constelações familiares e os cursos de consciência sistêmica em Santos e São Paulo também. Inscrições e informações na Ser Integral, telefones 3225 1061 e 99785 7193. Confira o resto da agenda no pessoasdevalor.com.br.